Oh, amigo, fico feliz pelo respeito e compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo segundo domingo do mês, com o programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. Sempre na companhia da educadora, a filha do professor Herculano, Heloísa Pires, né? Essa alma nobilíssima, né? Dona Heloísa, que não canso de dizer, eu vou repetir isso aqui de forma infinda, né? Dona Heloísa, que tem em perfeito equilíbrio as duas asas, a asa do amor e da sabedoria, tá? Como eu respeito Dona Heloísa, né? E que momento é para mim, toda vez que eu entro aqui, posso confabular com ela, é um momento muito especial. E na noite de hoje, a gente vai trazer algo sobre a obra de Herculano, o mistério do ser ante a dor e a morte, né? Vamos trazer aqui temas novos, né, que não foi abordado ainda em nossos programas, e sempre é uma satisfação imensa, volto a dizer. Tá? Pessoal, mas não tem apenas esse programa, não é? Ontem mesmo tivemos um programa com César Pérez de Carvalho, programa Memórias e Reflexões. A cada sábado, um convidado diferente com um programa diferente. A cada domingo, também um convidado diferente e um programa diferente, né? A gente divide assim, aos sábados temos o Charles Kemp com um programa sobre Leon Denis, o César Perry, que foi ontem, tá? O querido Carlos Sete Bastos, com um programa CSA e Fontes Primárias, os documentos de Kardec, aqui para a gente conversar. Com Leonardo Marmo, o programa sobre Chico Xavier, no quarto sábado. E nos domingos, hoje com Dona Heloísa, semana passada foi com Ana Maria Miranda, a filha do professor Hermínio Miranda, programa semelhante a esse, sobre a vida e a obra do Hermínio. No terceiro domingo temos o Silvio Mariano, programa só sobre livros, resenha literária. Ele que é um documentarista, pesquisador e livreiro, né? Do chão batido de Casa Espírita, presidente de uma das maiores instituições aqui de Pernambuco. E no último domingo temos o Luciano Clay, um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Luciano, que é um grande historiador e biógrafo do Bezerra. 8 programas, já. Mas o de hoje é o programa sobre Herculano, aquele que foi o primeiro autor que eu estudei realmente, né? Junto com a obra de Kardec. Eu entrando na Casa Espírita, isso há mais de 40 anos, eu era bastante jovenzinho, né? E nunca imaginei que eu ia estar aqui com a filha do homem, né? A filha do metro, né? Então, ela que é a metra que melhor mediu o pai. Melhor mediu o pai, né? Ela fala do pai com amor e fazendo revelações sobre a vida de Herculano aqui. Pessoal, então, vamos iniciar o nosso programa com Dona Heloísa. Vou colocá-la aqui para conversar conosco. Mas antes, vamos fazer a prece, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudo da obra de Herculano, esse espírito notável, o grande defensor de Kardec no Brasil, grande filósofo do espiritismo em terras brasileiras. Pedindo permissão a Jesus a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Vamos lá, Dona Heloísa. Dona Heloísa Pires já está aqui. Estamos iniciando o programa
Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, né? Dona Heloísa, boa noite. Como é que vai a senhora em São Paulo? Bem, São Paulo linda, com muita chuva, perigo de chuva. Outro dia invadiu o metrô, mas vamos certos de que Deus está no leme. Sempre dá tudo certo no fim. Dona Heloísa, me permita uma coisa, né? Nós somos espíritas, não gostamos de carnaval por questões óbvias, né? E eu disse brincando à filha do Hermínio que quando eu for gravar com ela vai ser no domingo de carnaval. Eu disse a ela, vamos sair no bloco do Hermínio, eu e Ana aqui no programa. Mas eu quero dizer, então, esse programa com o Herculano é uma prévia, né? A gente está aqui no bloco do Hermínio. Esse bloco vale a pena, né, dona Heloísa? Eu acho que é gastar muita energia que pode ser usada para coisas mais úteis. Já passamos da fase. No horizonte primitivo, dançávamos, era uma coisa linda, mas agora não fica bem, não é elegante. Temos que ser espiritualmente elegantes. Exemplos. Minha mãe falou isso no velório do meu pai. Espírita não chora em velório, não reclama, não grita. Espírita tem que ser elegante. O nosso exemplo é Jesus. Não há como ser tão grande como Jesus, mas vamos seguindo as pegadas do Mestre de Nazaré, que é nossa vida, nosso professor, nosso irmão mais velho. O bloco de Herculano aqui é um bloco. Olha o bloco aqui, olha. É um bloco, né? O bloco que é o livro, as obras, né? Dona Heloísa, mas me diga uma coisa, o carnaval, a senhora passa como? Lendo, descansando? Lendo, recebendo a família, vendo televisão, a Netflix tem filmes. Ontem mesmo nós vimos a Heloizinha e a Kátia. Domingo, quando os meninos saem do lanche, nós ainda vemos um filme da Netflix, depois eu e a Kátia voltamos para o meu AP, a Heloizinha fica no dela. E ontem nós vimos uma, foi tão bom, mas agora esqueci. É tanta informação que às vezes some e depois volta. Mas é um programa muito bom. Encerramos com um filme bom, ou comédia, ou um filme normal. Muito bem, Dona Heloísa. Dona Heloísa é uma cinéfila de primeira, gosta de ver filmes, já. Muito bom. É Mas muito bom. só com as meninas. Quando eu estou só, eu prefiro ler. Agora, com as meninas é uma delícia. A gente volta no tempo, quando eu era muito jovem, mas agora eu adoro ler livro bom, pelo amor de Deus, que tem uns livros que não dá para ler. Dona Heloísa, hoje a gente vai ver essa obra de Herculano, né? O mistério do ser ante a dor e a morte. A gente vai ver 4 questões aqui que Herculano aborda em cada capítulo, né? Dona Heloísa, Herculano inicia, a morte é um assunto que a gente deixa de lado. Muita gente diz, eu não gosto de falar sobre a morte. Já Herculano diz o contrário, né? A morte é um assunto que todos devemos saber. Aí eu lhe pergunto, dona Heloísa, o que todos devemos saber sobre a morte? Jesus já disse: sois deuses, sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. E deixou claro, como diz Paulo de Tarso, que ninguém morre. Paulo diz: se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos. Qual foi a ressurreição de Jesus? Largou o corpo físico, que é o que é a morte para o espírita, lá e para a psicologia, que vê isso nas câmaras Killer, e para a ex-materialista Elizabeth Kubler-Ross, que escreve um livro sobre a inexistência da morte depois que se forma em psiquiatria nos Estados Unidos e verifica que a morte não existe, porque os que morreram aparecem. E os que não morrem, entram em quase morte, vêm contar para os que estão vivos o que aconteceu enquanto eles estavam no mundo espiritual.
Então, é hora de saber que a morte não existe, que morre o corpo físico, que é um aparelho de trabalho incrível, mas vai acabar, vai desgastar. Então, esse apego ao corpo físico também é próprio de ignorância, porque como vamos nos apegar a uma roupa que vai ser trocada? Meu pai sempre dizia: não podemos ter medo da morte, o espírito não teme, a morte não existe, só o corpo físico. A parapsicologia, na Universidade de Kirov, na Rússia, é considerada ciência, hoje proibida pelo governo, porque falava exatamente, que fala ainda através dos não russos, falava exatamente que a morte não existe, que só quando o corpo bioplásmico sai de qualquer capacidade de investigação, o corpo vira cadáver. E sem o perispírito que traz dentro de si, como diz Heine, parapsicólogo, a mente extrafísica, o corpo não é mais nada. Então, muita gente está pegada ao corpo físico, operação, silicone no bumbum, silicone na perna. Gente, acorda. Está remendando, às vezes de forma incorreta, uma roupa que vai ser deixada, vai ser largada. E partiremos revestidos de perispírito, corpo bioplásmico, com luz ou sem luz, mas com a elegância de não partir chorando e de não chorar nos velórios nos quais vamos comparecer para orar, para fazer com que aquele que partiu encontre apoio, encontre alegria. É uma hora de alegria. O pai diz, brinca numa poesia: não quero choro nem vela, é hora de partir. E minha mãe ficou firme: não quero choro nesse velório. E os meninos ainda, você, quase que eu falo o nome de um, mas não vou falar. O pai é professor magnífico, não merece isso, ele não morreu, ele está mais vivo do que nós. E é verdade, meu pai está mais vivo do que eu, minha mãe, meu avô Ferraz, os meus tios, as minhas tias, a minha família linda. Tomara que possa visitá-los, isso eu poderei fazer, mas gostaria de voltar àquela casa-hotel cheia de espíritas verdadeiros. Ninguém temeu a morte. Dona Heloísa, eu achei tão importante a senhora colocou aí, no que todos devemos saber, a senhora falou das experiências do casal Kirlian. Aí eu lhe pergunto, a gente se acostumar, não é? Que o espírito é imortal. É muito importante a gente saber isso que a senhora falou sobre o corpo espiritual, mas também os fenômenos de materialização, as psicografias, por exemplo, de Chico Xavier, não é? Então, comprovando ali através das cartas que o espírito sobrevive à morte do corpo, não é? Mas já no horizonte primitivo, isso nos foi explicado lindamente. Leon Denis conta no seu livro Depois da Morte, que já fazíamos sessões de materialização, é claro que assessorados pela equipe espiritual superior, onde víamos aqueles que haviam morrido aparecerem vivos. Revestidos, na Polinésia falavam de manorinda, revestidos de ectoplasma, e conversavam. Então, devíamos ter gravado isso. Somos um pouco muito difíceis. E em várias épocas o fenômeno aparece, encanta, assusta. E agora aparece através das máquinas Kirlian, acopladas a microscópios potentes na Rússia, nos Estados Unidos, com Joseph Heine, Luisa Heine. E a turma ainda não aceita porque está tão mergulhada, diz o pai, nos atrativos da Terra, grudada no material, no dinheiro, na posição social, nos carrões, que não tem tempo para raciocinar de forma certa. Viemos dos séculos aprendendo
a viver e a largar o corpo físico para depois renascermos. E ainda temos medo. Medo do que? Crianças tão pequenas que criamos da morte um bicho-papão e continuamos a duvidar de que a morte não existe, é só o corpo físico que abandonamos como um instrumento, um computador quebrado, um piano quebrado, só que ele é mais magnífico. E partimos no corpo espiritual e nas regiões mais adiantadas, que eu não conheço e vou demorar a conhecer, luzes apenas. Maravilhoso. Ô, dona Luísa, essa visão que a senhora traz aí sobre tudo o que devemos saber sobre a morte, né? Essa visão dá a cada um, com a passagem do tempo, né? O espírito amadurecendo na temporalidade, dá a calma moral, não é? Nossa, uma tranquilidade. Outro dia eu estou com 83 anos, eu pensei, ainda não fiz, eu vou ter que me preparar melhor para a morte. Imaginar que eu já desencarnei. Mas uma coisa interessante, os idosos, conforme o meio onde nós estamos, quanto mais vaidoso, mais agarrado o dinheiro ao meio, parece que nós não existimos. Se não é um lugar onde eu vou fazer palestra, onde me conhece, conhece meu pai, parece que idoso já morreu. Acho que a turma tem medo de morrer. Lembra da morte. É como um convite. Olha, estou chegando próximo. Não, até deviam mudar o nome da grande partida, da maravilhosa partida. Não precisa nem de um trem especial ou de um metrô especial. Apenas largamos o corpo físico e partimos, assessorados em geral por nosso anjo da guarda ou por parentes e amigos. Acabou, sem medo. Ah, mas quem agiu muito errado? O que vale? Deus não julga. Parábola do filho pródigo. Mas ele nos fez de uma forma tão magnífica que as suas leis estão dentro de nós. E a nossa consciência que exige um comportamento adequado. Mas Jesus nos disse: não vim para os que brilham, vim para os doentes, vim para os depressivos, vim para os necessitados. E isso também temos que saber. Não somos espíritos luminosos, que ele disse, esses não precisam de médico. Nós precisamos de médico. Às vezes cometemos pequenos erros, magoamos uma pessoa. Outro dia eu matei formiga, fiquei tão chateada, falei, o Chico não admitia. Mas falei, existe a orquídea formiga. Coitada da orquídea, vai morrer. Estava difícil. Então eu falei, mas com o tempo vamos aprendendo. Não com o chicote das almas demoníacas, que nem existe, coitadinhas, estão em tratamento, mas sim com a doçura e firmeza do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Somos deuses, somos luzes. Somos o sal da terra, somos filhos de Deus, que nos ama, nos criou e não permitirá que fiquemos num inferno nem provisório. O tratamento vem, o auxílio vem. Só os rebeldes criam dificuldades maiores. Dona Heloísa, veja bem, a gente vive no momento na sociedade do entretenimento, não é? Então, todas as pessoas se movimentam, né, voltadas só para o prazer, o bem-estar. Dona Heloísa, fogem da dor. Né? O Leon Denis tem até aquela obra fantástica, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Né? A gente não devia fugir da dor, mas sim compreendê-la, né? Aí o Herculano vem na sua obra, essa é a segunda questão que eu lhe faço. O Herculano aponta para a tragédia cultural, né? Que a gente vê nas escolas, nas universidades, na sociedade inteira, a tragédia cultural de não abordar a morte de forma racional,
É uma tragédia mesmo da cultura moderna, dona Heloísa. É tragédia, é o apego. Às vezes não tem nada, tem o corpo físico, mas não quer perder. Gente, é provisório o corpo físico, é uma troca de uma camisa. Vai para o mundo espiritual, reencontra parentes, é preparado para a vitória de novo. Livro dos Espíritos, todos são preparados para a vitória. Não existe um que vem empurrado para a terra. E está pronto a caminhar de uma forma mais equilibrada, lentamente subindo. Adoro aquela escada de Jacó, né? A alegoria da escada de Jacó. Vamos subindo os degraus de evolução, com paciência. Ah, mas eu ainda tenho esse defeito. É claro, você está numa família que todos, cada um tem um pequeno defeito, mas é aquela que aquece seu coração. Abençoada a hora em que nos reunimos com defeitinhos semelhantes que vão sendo corrigidos, vão sendo eliminados através da ligação com as luzes do universo. A oração é isso. Aquele doutor Silva Costa Renato ficou bobo quando ele descobriu que oração causa, a oração sincera, uma luz que nos ilumina, principalmente o cérebro e principalmente as regiões que devem ser trabalhadas. Aí ele começou a fazer oração e eu dobrei as minhas orações, eu oro até ouvindo música. E Roberto Carlos, que é um encanto, diz: quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo, porque estamos mergulhados no pensamento de Deus, na energia cósmica universal, conectados à energia cósmica universal. Ah, mas porque ele permite. A visão é outra. A nossa visão ainda é pequena e estreita, mas não precisa ser fechada de vez. Vamos nos iluminar. Jesus passou o que ele passou sem precisar. De nós não é necessário tanto, mas pequenas dificuldades causam problema. O que é isso? Dificuldades, diz o querido doutor Bezerra de Menezes, são apenas ingredientes de evolução. É uma escola, tem que ter algumas dificuldades, é claro, senão a gente fica dormindo, não acorda. E a casa espírita, ou a casa budista, se é budista, ou o templo religioso que gosta, é indispensável a frequência. Outro dia eu perguntei para o taxista, ele escapou de um infarto e escapou agora de outro problema. A primeira vez ele teve uma infecção que pegou na praia. Falei: o senhor foi à missa? Ele: não, não tive tempo. Eu: poupe-me, por favor, vá à sua casa de oração, onde se unem pensamentos como uma nuvem que permite o auxílio do qual necessitamos. Vá à casa espírita, se é espírita. Ah, eu trabalho demais, mas é bom ir. Se não tem um problema e fica sem a casa espírita e sem o trabalho. Não é pelo medo, é pela firmeza, pelo amor de Deus. Se é evangélico, outro dia eu encontrei um taxista, nós dois ficamos conversando sobre Jesus. Maravilhoso! Somos cristãos, somos irmãos. Claro que eu não toquei no tema reencarnação para não ficar ele perdido ou magoado. Então, conversamos sobre Jesus. E eu fui no Congresso de Uberlândia, fiquei tão feliz, homenagem a Maria de Nazaré. Algumas seitas protestantes proibiram com medo da adoração a Maria de Nazaré. E eu penso até alguns homens que não gostam que a mulher apareça. E parecia que era errado falar sobre Maria de Nazaré. Eu sempre falei, aprendi com meu pai o amor a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, luz pura. Não é Santa Maria, não é nossa mãe, é mãe de Jesus, é Maria de Nazaré,
uma luz em nossas vidas. E o bom José, coitadinho, que também tiraram da história do nosso crescimento espiritual. É preciso entender a morte, a vida e os amigos que vieram nos auxiliar. A família linda, José, Maria e Jesus, o espírito mais puro, mais sábio que veio à Terra. Dona Heloísa, ainda, né, nessa questão que o Herculano traz, né, que é uma tragédia cultural, e a senhora explicou tão bem, não é? Aí a senhora trouxe a figura de Jesus, né? Dona Heloísa, o ambiente universitário com a influência do materialismo dialético, não é? Então é um ambiente pesado. Na época que eu fiz faculdade, eu senti muito o peso na psicosfera. Mas veja bem, se trata na universidade dos grandes filósofos, não é? Então, do iluminismo, Então, todos, mas não se fala de Jesus. Quando falam, quando falam de Jesus, é sempre à luz do obscurantismo, né? Então, isso também é uma tragédia, né? A cultura moderna desconsiderar Jesus. Não fala, e quando fala, não gosta de falar na ressurreição, e escolhe temas para falar. É um absurdo, é um absurdo. Mas passa, vai passar, já está passando. Nós somos assim. Eu fui ver o History, o nosso passado, meu Deus, eu quase chorei. Como éramos ignorantes. Mais próximos de nós, o nazismo foi ainda uma prova de ignorância que me deixa assustada. Prender os coitados dos judeus, matá-los, em nome do quê? Então, nós somos ignorantes e íamos caminhando com dificuldade. Jesus deu um impulso, mas que vai amadurecendo com o tempo, mas está na hora de despertar, né? Não vamos ficar sempre crianças. Ô, dona Heloísa, a senhora como educadora, a senhora acha que quando o educador encontrar uma brechinha, ele deve, de uma forma sutil, mas colocar isso para o educando, a questão da imortalidade? Sempre coloco a questão da imortalidade. Dá jeito ou não dá? Com muito para não magoar corações, mas tem que falar. Inclusive, quando falar, eu vou fazer uma plástica, eu vou... Gente, para quê? O nosso corpo, se projetando, se fazemos o bem, está rejuvenescendo. No livro sobre a morte, o pai tem um capítulo, A Morte Rejuvenesce. E ele brinca, é a única terapia eficiente para a idade. E realmente, os reencontros, quando contam, é com o espírito mais jovem, mais feliz. É uma árvorezinha que está desabrochando e vamos fazê-la desabrochar com o nosso pensamento. O mais difícil é se desapegar dessa atração pelo material. Até a ciência matou cientistas que traziam uma visão mais abstrata, e nós continuamos com uma visão muito materializada. O dinheiro, a profissão. Até há pouco tempo tinha mãe que proibia o filho de seguir a música, hoje já querem porque dá dinheiro. Ah, pelo amor de Deus, o dinheiro, umas moedinhas, dono de um homem, o que é isso? Dona Heloísa, o Herculano afirma que a humanidade vive em ciclos evolutivos bem definidos, né? E ele afirma que há determinados ciclos que acontecem as revoluções conceituais. O Herculano afirma que, ante a morte, o espiritismo veio fazer realmente uma revolução conceitual completa ante a questão da morte. É isso mesmo? Como é que a senhora aborda essa revolução? Primeiro, ele lembra a ipseidade, né, dos filósofos.
O processo de evolução é uma subida, uma aparente descida, outra subida, outra aparente descida. E o Espiritismo é um convite a uma subida que se dirige para o cosmo, para a luz, que nos permite uma caminhada maior. Mas como é difícil, como crianças pequenas aprendendo a andar na bicicleta, tantas vezes caímos, tantas vezes nos confundimos. Interessante, até os egípcios que vieram a caminho da luz do Emmanuel, de uma civilização mais adiantada, tiveram dificuldade, vieram os mais difíceis de compreender a reencarnação. Inventaram um monstro terrível que pesava o coração daquele que morria, e se tivesse pecado, mordia o infeliz esparramava sangue. Assim apresentou o History, o livro oculto dos mortos. Então, é interessante a nossa dificuldade, o apego à matéria. Seria digno de estudo também. E o medo que os primitivos não conseguiam, porque estavam iniciando. No mundo primitivo, não conseguíamos abstrações. Até para matemática, para contar um, dois, pegávamos os dedos das mãos e dos pés. Mas, à medida que crescemos, temos que aprender a fazer abstrações, desligarmos-nos do material e mergulharmos-nos, muitas vezes subindo e depois descendo, como na epiceidade, até conseguirmos a libertação completa, a abstração maravilhosa de grandes cientistas, de Einstein, quando diz Deus existe, e na época os cientistas tinham vergonha de dizer isso. É necessário coragem e vale a pena. Ilumina o nosso coração e a nossa mente. Eu fiz minha faculdade com os padres salvatorianos, que as crianças eram pequenas, eu gostava demais deles, muito atenciosos. A igreja limpa, eles não tentavam converter ninguém. Fiz matemática e física com eles, valeu a pena. Somos todos irmãos, mas é hora de nos ligarmos aos irmãos mais velhos, porque vamos nos sentir mais tranquilos, mais felizes, sem medo da morte, sem medo da vida, porque outros têm medo da vida. Dona Heloísa, ainda nessa questão da revolução conceptual que o Espiritismo vai fazer, há uma grande diferença, Dona Heloísa, quando a gente fala sobre a morte de uma pessoa ou a desencarnação de uma pessoa. Tem gente que não gosta do termo desencarnação. Estão tão fechados no modo de pensar dele, eu acho muito desencarna, sai da carne. Perfeito. Mas se gostam da palavra morte, continua, mas explica, a morte não existe, é só do corpo físico. Que nem é morte, sai o espírito envolto no nosso estágio de evolução, porque somos um planetinha entre trilhões de planetas, tem espíritos muito mais adiantados, temos um exemplo, Jesus, e o desencarne sai da carne e o corpo vira cadáver, ou pode ser cremado também. Dona Heloísa, a senhora abordou uma questão que eu não vejo os espíritas abordarem, mas o que a senhora falou é verdade mesmo. Muita gente não gosta do termo desencarnação. Eu tenho uma tia velha que ela diz assim, né, que esse termo de vocês, desencarnação, parece conversa de açougueiro, né? Adorei essa tia, adorei. Mas é verdade, né? Não consegue tirar o espírito da galinha da carne, então não pode usar com galinha, só pode usar com ser humano. Pois é. Mas é verdade, tem gente que tem essa prevenção com o termo, não gosta. Não gosta, não, tem até medo. Eu não contei da minha tia Luísa, que desencarnou, alguns meses depois ela se comunicou e falou: continua o Zequita
católica apostólica romana. E comigo não tem esse negócio não de desencarnar e nem reencarnar. Eu não vou reencarnar. Meu pai, tudo bem, tia Luísa, a senhora faz muito bem. Fica firme na sua opinião. Ia mudar com o tempo e a maturidade. Eu tinha um amigo advogado, dona Heloísa, que com relação à mediunidade, ele era bem engraçado. Ele falava, olha, esse negócio do espírito incorporar, eu acho uma promiscuidade, essa incorporação. Aí eu tive que explicar, olha, não é incorporar como você pensa, né? Não entra no corpo assim, não. Até muitos espíritas achavam que o espírito entrava dentro do outro. Não, é ligação, é telepatia que os astronautas usam e provaram que existe. Bom, até nessas questões da revolução conceptual, está provado que Herculano estava certo. O Espiritismo veio realmente mudar conceitos, né, por completo. Dona Heloísa, a pergunta final, a questão final que a gente vai ver aqui. Impressionante, porque o Herculano aponta, não é, para o perigo da consciência prática. Ele diz o seguinte, não é, que os homens, não é, muito pouco preocupados com a transcendência se apegam somente à imanência. E o Herculano via isso como um grande perigo, essa consciência prática. Não, eu não quero falar sobre morte, espírito, isso a gente vê depois. Isso é um perigo, essa mentalidade, dona Heloísa? Não desenvolve, é a mesma coisa. Alguém vai aprender inglês e vai escolher o que quer aprender. Não aprende. A pronúncia tem que aprender. Então, vamos ter coragem de enfrentar ensinamentos mais dilatados, se quisermos ser felizes mais cedo. Só de enfrentarmos a passagem de amigos queridos, parentes, meu pai, minha mãe, meu avô, meus 4 tios, minhas 5 tias para o mundo espiritual, já é uma felicidade. Outro dia, um dos meus filhos havia tirado um câncer, surgiu outro problema, já foi sanado, e as meninas, não é? Eu falei, ó, nós somos espíritas, a vontade que prevalece é a de Deus e a necessidade do indivíduo. Tudo foi combinado dentro das nossas necessidades, vamos aceitar. Aprendi, amava uma das pessoas que eu mais amei nesta vida, meu pai e minha mãe. E com tranquilidade aprendi com eles a passar pelo desencarne dos dois com muita tranquilidade, porque era a hora e eles tinham o direito de ser felizes antes do que eu no mundo espiritual. Dona Heloísa, escutando a senhora aqui agora, me ocorreu fazer essa mesma pergunta, mas o outro lado da moeda, não é? O Herculano aponta o perigo da consciência prática, não é? Eu converso com Dona Heloísa gosta de ver filmes, não é? Dona Heloísa, mas aquela consciência da fascinação, eu conheço muita gente assim, que entra no espiritismo, só fala sobre espiritismo 24 horas por dia, não é? Se torna até fanática. Isso não é legal, não é, dona Heloísa? Não, porque a gente vive numa sociedade, um ajudando o outro. Então, tem que participar da vida, do melhor que existe na vida. Bons filmes, boas reuniões. Agora, pelo amor de Deus, hoje já estão explicando, custou, o perigo do álcool. Então, não façam reuniões, ficar todo mundo bebendo. O que que é isso? Bebendo álcool? Vamos fazer reuniões sadias, de alegria, criança, jovem. Vamos à casa espírita ou à casa budista, mas sempre nos lembrando de quão importantes nós somos, tão importantes que Jesus veio até nós, passou o que passou e ressuscitou. O que é a ressurreição? Ele voltou
condensar seu perispírito e se tornou visível. O que já fazíamos no horizonte primitivo, não compreendemos e esquecemos. Agora é hora de compreender. Jesus nos provou que a morte não existe, que passa do lado de lá, continua mais vivo do que nunca. Dona Heloísa, agora mesmo, encerrando o nosso programa, a mensagem da cruz, né? A horizontalidade e a verticalidade. Dona Heloísa, o segredo, então, é vivermos no mundo, mas com a consciência de que não somos deste mundo. Muito bom, encerrou com brilho. Vivemos no mundo, mas somos do universo. Somos mentes que vão se desenvolver e tendo a oportunidade de habitar trilhões de planetas. Que lindo que vai ser quando estivermos já mais adiantados. Agora já é bonito, já é gostoso, já é apaziguador. A senhora falou nos universos, pois fique certa, viu? Eu olho para o universo agora, tem uma estrelinha que eu acompanho ela, eu nunca vou perder ela de vista, viu, Dona Heloísa, né? Boa! Sabe como é o nome da estrela? Da estrelinha? Heloísa Pires! Eu jamais vou deixar de olhar para ela, viu? A luz de Heloísa ainda está apagada, mas já está ameaçando acender. Vamos dar um pouco mais de tempo. Faz parte, somos todos iguais. Brancos, amarelos, vermelhos, ora inteligentes, ora com deficiência, ora na terra ricos, ora pobres. Apenas experiências de vida, cursos para aprendermos a arte de bem viver. Bom, com essa ameaça, que ameaça, hein? Ela disse que a luzinha dela está ameaçando acender. Que ameaça boa! Que ameaça boa, né? Dona Mas ela Heloísa. sempre, daqui a pouco ela apaga, daqui a pouco mais de uma hora, acho que na outras encarnações, ela vai acender. A sua luz é tão boa que não ofusca, né? A senhora ilumina sem ferir. Gratidão, viu? Gratidão. Eu que agradeço o entrevistador maravilhoso que você é, um menino ainda. Imagina quando você chegar na minha idade. Vai ser um luzeiro. Dona Heloísa, gratidão. Um programa importante, como Herculano diz, né? Tudo o que devemos saber, essas questões sobre a morte, o morrer, sobre a vida espiritual, né? Podemos A fazer a vida prece? melhor. Oh, faz sim, vamos Conclua, fazer. conclua, a senhora ia concluir. A vida é melhor. A vida maior, a vida espiritual, a vida linda, sem violência, sem necessidade, sem precisar fazer comida, nem isso. Ai, eu nem sei como é essa vida, porque eu ainda não cheguei lá, mas é a que nos espera e é maravilhosa. Dona Heloísa, podemos orar? Devemos, amo oração. E o doutor Silva Costa Renato também viu, através de máquinas poderosas, que acendemos uma luz no nosso cérebro, irrigamos os nossos neurônios, ficamos mais inteligentes. Vamos orar. Bem, então, encerrando esse programa de hoje, possamos, o tempo que nos resta na Terra, e continuarmos nessa verdadeira educação para a morte que o Espiritismo nos traz. Essa pedagogia da morte, que é viver bem na Terra, fazendo bem ao próximo, enxergando o nosso semelhante como nosso irmão e agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, aqui ou ali, logo mais, no além. Não há morte em nenhum ponto do universo. Ó morte, onde está teu aguilhão? O que há é vida estuante em toda parte. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Meus queridos irmãos, próximo mês, já passado o carnaval, depois da folia, eu e Dona Heloísa estaremos aqui tratando da transcendência, não é? Muito importante,
como Herculano Muito. nos explica, não é? Quero dedicar esse programa à minha mãe Eva, minha mãe, onde a senhora estiver. Te amo, não te esqueço, como nunca te amei, te amo sempre. Dona Heloísa, um beijo, um abraço, lembrança à tropa toda aí, viu? Paz e bem. Você assiste as meninas, Eugênio. Obrigada, querido. Prece linda. Abração, Perguntas preciosas. abração. Um bom dia. Abração, filho. Abração.